Quero convidar vocês a lerem um trecho de Isaías, profeta Isaías, o capítulo é o 46, e os versos 3 e 4. Queria pedir que alguém me ajudasse com essa leitura. Não sei quantos de vocês vão, depois da leitura, dizer, eu já conhecia, porque às vezes a gente está fazendo uma leitura sequencial da Bíblia, passa por esse texto e não percebe a preciosidade dele para o tema que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. Amém? Escutem, ó casa de Jacó, e todo o remanescente da casa de Israel. Vocês que o carregam desde o ventre materno e que levam nos braços desde o nascimento. Até a velhice de vocês eu serei o mesmo, e ainda quando tiverem cabelos brancos, eu os carregarei. Eu os fiz e eu os levarei. Eu os carregarei e eu os salvarei. Amém. Vamos orar? Senhor, obrigado pela Tua palavra. O Senhor que começou a boa obra é o que vai completar. O Senhor que nos levou nos braços desde que a luz o Senhor nos concedeu chegar, é o Senhor que também vai nos conduzir até fecharmos nossos olhos. Obrigado pela Tua presença conosco, mesmo quando não Te conhecíamos. Obrigado porque o Senhor se deu a conhecer a nós. E obrigado porque viveremos para sempre contigo. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Bem, peraí, só um instantinho, porque para que vocês se sintam seguros e eu também, eu vou colocar esse fonezinho aqui, mas não é ponto eletrônico, eu não vou ficar ouvindo música, não é nada disso. É só para eu saber as horas, tá bom? Porque aí o celular aqui, ó, ele fala para mim as horas, e aí vocês vão ficar seguros, porque talvez muitos não saibam, ou alguns não saibam, eu sou cego, são 19h53, ok? Então, talvez alguns não saibam, eu sou cego, mas agora que você ficou sabendo que é cego, aí você entendeu como é importante eu ver as horas, né? Porque senão a gente pode ficar aqui um tempo indeterminado, sem que alguém consiga, né, acenar para demonstrar o horário para mim. Bem, eu me lembro de um texto que eu li, muito legal, muito bonito, a mensagem dele, chamado Quadro Familiar. Talvez você já tenha visto, ou eu já tenha até comentado sobre ele aqui. Eu vou resumir bastante o texto. O que o quadro mostrava? O quadro familiar, né? É a história de um homem que está terminando um doutorado, é um americano, mora numa casa grande, tem um escritório com uma biblioteca e tal, e enquanto ele está lá, finalmente estudando e precisando vencer prazos, né? Vencer as metas dentro dos prazos que tinha para entregar a tese, a filhinha dele de 5 anos entra querendo mostrar um desenho, ele diz, não, querida, não posso agora, a menina vai embora, ela volta para insistir, insiste e sai nervosa e irritada porque o pai não quis ver. Lhe pesou a consciência, ele chamou a menina de volta, traz o desenho, o que tem aí que o papai tem que estudar? E ela mostra o desenho, é um quadro familiar. E ele narra que estava ali a esposa dele, né? Aqueles desenhos com os palitinhos, né? A sainha, o cabelinho, assim e tal. E também estava o irmãozinho dela, estava ela, não é? Estava o cachorrinho, ele achou tudo muito bonito, ela perguntou se ele gostou, ele disse que sim, e ela foi embora. Só que depois que ela saiu, ele se apanhou pensando no seguinte, estava faltando alguma coisa no desenho, né? Aí ele chamou ela de volta e perguntou, falou, aqui ó, está aqui a sua mamãe, seu irmãozinho, o cachorrinho e você. Cadê o papai? Ela falou, está na biblioteca. Né? Ele está bem. E aí ela saiu e olha, ele teve um esforço gigantesco a ser empreendido para que meses depois ela espontaneamente fizesse um desenho em que ele aparecesse. O quadro familiar, o nosso esforço é que na mente, na alma de cada um dos membros da família, ele seja bem definido, né? E quando a gente pensa no núcleo central da família, a gente vai pensar exatamente no pai, na mãe e nas crianças. Rarissimamente você vê numa casa um porta-retrato em que tenha os pais, as crianças e os avós, sejam paternos ou maternos. Só que a gente tem uma realidade sobre a qual rarissimamente a gente toca. A gente tem a impressão assim que tudo já está nos trilhos
e que a gente não precisa passar por isso, em termos de abordagem, com relação até o que a Bíblia nos fala, para pensar na presença dos idosos na nossa família, que seria uma família estendida, não é? Só que, assim, eu estou com 57 anos, dia 1º de julho eu faço 58, então o pessoal da minha geração está vendo isso muito de perto, porque muitos de nós, de alguma forma, está cuidando mais ou menos, auxiliando mais ou menos os pais. Tanto os meus pais, quanto, por exemplo, os pais da Jane, não é? A realidade é que o tempo passa e nessa fase de quem está como eu, talvez na meia idade, a gente se vê um pouco sobrecarregado, porque você tem que cuidar de si, do cônjuge, auxiliar os filhos que já são provavelmente adultos, ajudar com os netos e dar auxílio também aos pais. É muita gente, né? Não fosse a certeza de que o Senhor multiplica nossos humildes esforços, nós poderíamos nos deixar abater até física e emocionalmente em função das demandas. Mas o Senhor nos ajuda a tudo organizar e assim podemos prosseguir. Agora, o que acontece? Se a gente tem quem tem a disposição de cuidar, nós temos também a realidade de quem está efetivamente precisando de cuidados. E há um elemento que às vezes torna tudo muito complicado, tanto por parte de quem cuida, quanto de quem precisa de cuidado. Esse elemento se chama orgulho. E eu vou procurar mostrar para vocês por quê. Com o objetivo que o Senhor nos guarde dele. Porque essa presença do orgulho, muitas vezes o inimigo atua, o mundo atua, e a nossa natureza, o velho homem, também acha oportunidade. Para quê? Para que boas intenções não cheguem ao resultado que desejam, exatamente porque o orgulho atua sutilmente. A gente pensa estar querendo fazer o bem, quando na realidade há algo sombrio que vem transformar os nossos esforços em algo que podem efetivamente não glorificar a Deus. Mas antes disso, eu queria caminhar com vocês na seguinte direção. Vamos voltar a Gênesis. O que ocorre? Deus criou o homem e a mulher, e a narrativa bíblica em nenhum ponto fala que o homem e a mulher se queixaram de qualquer coisa no paraíso. Alguém diria, se eles se queixassem, não seria o paraíso. Tudo bem. Mas a verdade é que não há nenhum registro de queixa. Então eu pergunto a vocês, como que a serpente, Satanás, a antiga serpente, poderia tentá-los se eles não tinham queixa nenhuma? Não é? Porque na nossa realidade atual, o inimigo usa isso. Deus te ama, mas olha só, você precisa disso e daquilo, e ele não te deu. Só que ali os dois tinham tudo o que precisavam. Tudo. Então, Satanás faz uma outra abordagem. Ele fala, vocês têm tudo, né? Ele imagina e aborda da seguinte forma, que tal ter tudo sem precisar receber de Deus? Porque vocês têm tudo dependendo dele. Que tal acolherem ao que eu lhes apresento? Vocês serão como Deus. E ao serem como Deus, vocês terão a capacidade de oferecer a vocês mesmos tudo isso que hoje vocês dependem dele. E quem sabe vocês podem ter até mais do que ele oferece, não estaria ele de alguma forma ocultando? E vocês poderão receber o que ele também merece, que é a adoração. Essa proposta soou bem a Adão e Eva, e eles acolheram. E pensando que seriam iguais a Deus, que era a proposta do inimigo, mentirosa, aconteceu aquilo que de fato a verdade de Deus havia anunciado. Chegou a morte. O coração deles não parou de bater, mas espiritualmente eles morreram. E desde aquele ponto, aquele momento, eles sabiam que o corpo físico também iria morrer. Agora observem bem, o que levou-os dentro de todo o raciocínio para que eles se rebelassem contra Deus, achar que seria uma boa ideia? Eles não queriam depender de Deus. Nós, desde o nosso nascimento, como disse Davi, no Salmo 51, verso 4, em pecado me concebeu minha mãe, a gente já nasceu com uma inclinação que rejeita Deus e tudo aquilo que com ele se relaciona.
Isso não significa que uma pessoa que ainda não passou pela conversão não seja capaz de produzir o bem, mas ela não faz com a motivação de glorificar a Deus. A graça comum propicia isso, concede dons e talentos aos homens, e mesmo que eles não saibam, Deus usa o que fazem também para a glória dele. Mas observem, da mesma forma que Adão e Eva, antes de pecar, se sentiram tentados a viver autonomamente, sem depender de ninguém, mesmo depois, isso vai o que então? Se aprofundar. E é por isso que você já deve ter ouvido alguém falar, ou já disse, eu peço a Deus que no final da minha vida, eu não precise depender de ninguém. Eu não quero depender de ninguém. Eu não quero estar numa cama, numa cadeira de rodas, ou com qualquer problema que eu precise depender. Você fala isso. Você fala isso no alto da sua saúde, do seu vigor, da sua mocidade ou da sua meia-idade, como seja. E quando você fala isso, tem mais gente ouvindo. Se você está na meia-idade, tem gente jovem ouvindo, tem crianças ouvindo. E o que é que nós estamos dizendo para elas? Eu sirvo a Deus, mas eu não quero depender de ninguém. E a grande pergunta é a seguinte, por que nós não podemos depender de ninguém? Por que nós não queremos? Não existem pessoas em que possamos confiar? Não existem pessoas que nos amam? Não existe da parte de Deus algo preparado para o nosso cuidado quando chegarmos na velhice? Porque olha só, Êxodo 20, 12, um texto conhecidíssimo, né, da lei. Honra teu pai e tua mãe. Então esse é um mandamento, não é uma sugestão. Sabendo que o ser humano pode ser egoísta a ponto de não voltar para honrar aqueles que foram usados por Deus para lhe dar a vida, está o mandamento. E o mandamento é colocado no sentido de honrar. A honra é um degrau acima do obedecer, porque quando criança nós obedecíamos. E havia punição se não o fizéssemos. Por quê? Nós não tínhamos maturidade para escolher entre o bem e o mal. Nossos pais nos conduziram. O que se espera é que a gente amadureça para que, na maturidade, a gente escolha aquilo que eles nos apontavam como bom, não mais porque eles estão mandando, mas porque agora a gente olha para os pais e diz, obrigado, porque quando eu era criança, vocês não me deixaram escolher o mal, mas me ensinaram o caminho do bem, que agora eu espontaneamente sigo. Então, obrigado, porque hoje eu volto para honrá-los, em função do que fizeram por mim. Então, o que se espera é que os filhos honrem os pais. Agora, olha só que interessante. Quando eu estiver bem mais idoso, não é? E, enfim, precisar de auxílio, qual é a providência de Deus para me ajudar? A Bíblia mostra no Salmo 127. Ela diz o quê? Bem-aventurado aquele, o guerreiro, né? Que enche a sua aljava de flechas. Quem são essas flechas? Os filhos. Porque quando no futuro ele estiver mais fragilizado fisicamente, quando estiver no tribunal, diante de seus inimigos, ele não vai comparecer sozinho. Ele pode entrar pela porta sozinho, mas aí depois entra um, entra dois, entra três, ou entra um só, ou dois, mas ele não está sozinho. E as pessoas podem olhar para a fragilidade daquele idoso que passou pela porta, mas vão ver junto dele alguém mais vigoroso, colocando nesses termos. Agora, quando eu falei da questão do orgulho, olha qual é o problema. É que se Deus preparou, falou aos filhos, honrem seu pai. Falou aos filhos, falou ao pai quando era mais jovem, né? Olha, quantas flechas você tiver, eu vou usar para ser o seu auxílio quando você for idoso. Quando ele chega na velhice, ele fala, eu não quero dar trabalho. Eu quero ser útil. Eu não quero ser pesado para os meus filhos. Não tem uma coisa errada aí, irmãos? Porque se Deus disse para os filhos honrarem os pais, se Deus disse a nós, no vigor da nossa mocidade, olha, os filhos da mocidade são como flechas. Se você tiver várias flechas, quanto mais flechas, melhor para você. Para quando você estiver na velhice, você ter o auxílio dessas flechas, desses filhos. Aí os filhos chegam para ajudar, o pai não quer. Sabe por quê? Porque desde a juventude ele fala, quando eu for idoso,
eu não quero depender de ninguém. E aí a gente volta para o Éden, como que começou o caminho para o pecado no coração do homem. Não quero depender. O fato é que Deus escolheu essa forma. Quando você vai para Timóteo, capítulo 5, de 1 a 4, você vai ver Paulo falando a Timóteo o seguinte: Paulo, olha, os homens da igreja, Paulo era jovem, trate como fosse seu pai. Não vá admoestá-los, aconselhe como a um pai. Os jovens da igreja, trate como irmãos. As mulheres, as senhoras da igreja, como se fossem sua mãe. E as moças, com toda a pureza, como se fossem suas irmãs. E diz mais, no caso das viúvas, a mulher que está só, vai dizer, acolha as viúvas, cuide das viúvas, mas aquelas que tiverem filhos ou netos, esses filhos ou netos devem honrá-las. E o texto diz, eles devem aprender a recompensar os pais. Você acredita que tem isso na Bíblia? Acredita? Então, aí veja, o texto está falando que é para os filhos recompensarem os pais pelo quê? O que os pais fizeram? Você sabe. Se você não sabe essa é a inteireza, procure ouvir. Você vai ouvir coisas que você vai ficar impressionado. Que eles nunca disseram. Porque os pais, eles não ficam querendo reconhecimento. Eles não ficam ali, olha aqui a minha lista de benfeitorias, de obras, de gestos, de atitudes que eu fiz em favor de você. Eles não fazem isso. Na realidade, os pais já têm uma noção de que dificilmente os filhos vão voltar para agradecer, mas deveriam crer que isso vai acontecer, porque é um texto como esse. Aprendam a recompensar os pais. Aí os filhos que leem esse texto falam, excelente, eu não tinha pensado nisso, eu estou tão ocupado, estudando, trabalhando, cuidando disso e daquilo, eu quero sim recompensar meus pais. Aí ele chega para recompensar, eu falo, eu não aceito. Eu estava viajando, e quando eu cheguei lá para visitar meu filho, eu estava com uma bota, porque ele mora nos Estados Unidos, e lá, o lugar onde ele estava, inicialmente nevava. Então, eu comprei uma bota para o pé não molhar, né, e congelar. Só que essa bota tinha 10 anos. E aí eu estava andando no supermercado, o solado da bota soltou, completamente. Né? Fiquei com ele na mão, assim. Tá. Aí nós saímos lá fora, eu joguei o solado fora, eu falei, ô Vitor, bora aí eu queria mesmo, vamos aí numa loja que vende calçado, para eu comprar outra bota dessa aqui, porque eu gostei, 10 anos, né? Aí eu fui lá, achamos a bota. Aí a Jane virou para mim e falou, você precisa de um tênis, só a bota não dá, né? Aí eu falei, não precisa. Aí o Vitor, nós vamos procurar. Eu falei, Vitor, é muito difícil, eu tenho paralisia infantil, um tênis para dar certo. Aí lá vem o Vitor com o tênis. Eu estava tranquilo que ia dar errado, normalmente eu tenho que experimentar 1, 2, 3, não sei quantos pares. Aí eu calcei e deu certo. Falei, agora eu tenho que comprar. Aí ele virou para mim, eu estava abaixado, arrumando o cadastro. Ele falou, ele tem 2,2 metros, então a voz dele veio do alto, assim, né? Aí ele falou, escuta, não, eu te dou. A minha primeira reação, diante de Deus, eu lhes digo, quem é esse rapaz para me dar um par de tênis? Eu que sou o pai dele, sou eu que dou. Orgulho puro. Sabe aquele orgulho destilado? Aquela coisa assim, sabe que você olha assim, ô Senhor, que vergonha. Mas assim, primeira coisa que eu pensei, no que eu pensei isso, no que eu estava assim, amarrando o sapato, eu já fui levantando o rosto para falar com ele, não, você não vai me dar não, eu pago. No que eu fui levantando, você percebe o Espírito Santo claramente, você é bom demais para receber uma coisa do seu filho? Por quê? Eu falei, eu não sou, né? Aí no que eu levantei, eu falei, eu levantei a cabeça para falar não. Quando eu ergui os olhos, eu falei, tá bom. Meio constrangido assim, né? Eu falei, gente, é a primeira vez que isso acontece, eu comprei chinelo, sapato, croques, bota, chuteira, tudo, né? Ele comprou um par de tênis. Aí eu falei, tá bom. Aí eu depois comentei isso com a Jane, porque eu estava me achando bom demais. Deus queria me abençoar através do meu filho, mas o meu velho homem, a minha inclinação antiga, queria dizer o seguinte, você não pode receber dele, isso diminui você, isso te humilha, é você que até o final da vida tem que ser o Walter pai, é ele que dá, ele que empresta, está aqui filho, o que você precisa? Meus irmãos, uma das coisas que nos ensina na vida, a humildade,
exatamente você vê a Escritura se cumprindo de uma forma diferente do que, obviamente, né, esse mundo define, porque o mundo vai dizer para você, olha, não conta com seus filhos, não. Se vira para no final da vida, porque eles vão embora e vão cuidar da vida deles. E acabou, e você que se vire. Esse é o que o mundo vai dizer, você vai dizer, é verdade. A Bíblia não fala isso. Ela fala, honra o teu pai e tua mãe. As flechas na aljava vão ser segurança para você na sua velhice. Se você não tiver filhos, a igreja, os braços da igreja vão te acolher, que é o texto que Timóteo 5, de 1 a 4, apresenta. A viúva, ela não está sozinha, ela tem o apoio da igreja. Aquele que está só, não está sozinho, ele tem o apoio da igreja. Aí a igreja pergunta, o irmão precisa de alguma coisa? Ele fala, não. Mas irmão, a gente sabe que você precisa, nós gostaríamos de ajudar. Não, eu não preciso. Como? Portanto, irmãos, nós precisamos nos preparar para a realidade que, se tivermos a bênção da longevidade, um dia Deus já tem um plano para nos ajudar. Tudo bem que você é funcionário público, você vai ter uma pensão, você tem aposentadoria, mas assim, Jeremias, quando se diz, maldito é o homem que confia no homem, está falando de quê? Não está falando que nós temos que desconfiar de todo mundo, que a gente não pode confiar nos irmãos, nas lideranças. Podemos. A gente pode confiar num pecador o quanto se pode confiar num pecador, ele é falível, né? O que o texto está dizendo é o seguinte, maldito o homem que confia no homem, naquilo que ele deveria confiar em Deus. O futuro, a Deus pertence. Aquele plano de amanhã partirei, viajarei, comprarei, Jesus apresenta, né, a parábola e coloca, bem, homem, como vai ser o futuro? Diga, se Deus quiser. Ainda que eu tenha, prudentemente, constituído uma forma de ter recursos na minha velhice, nos cabelos brancos, seja assim como símbolo, né, de uma fase mais adiantada da idade, eu vou confiar no Senhor. Porque por mais recursos que eu tenha, eu possa ter dificuldades que o dinheiro não vai poder sanar, não é? Porque uma coisa que aflige muita gente é o fato de que há muita solidão para os idosos, embora muitos recursos possam lhes sobrar até, né? Portanto, nós, no tempo presente, devemos olhar para o futuro e ensinar às gerações que estão vindo, as crianças, os adolescentes, os jovens, o que a Bíblia diz. Para falar para elas, um dia eu vou precisar de você. E Deus vai te dar o privilégio de ser bênção na minha vida para cuidar de mim. Ele vai olhar, não, pai, você é muito forte, nunca vai precisar. Acredite, a força não é para a vida toda. O vigor da mocidade passa. E um dia eu quero ter a alegria de poder contar com você quando eu precisar. Da mesma forma que eu tenho a alegria de lhe dizer, durante toda a sua infância, adolescência, juventude, até a sua maturidade, sempre que você precisar, pode contar comigo. Porque a gente está ensinando interdependência. Nós estamos ensinando que o corpo tem vários membros e um depende do outro. Não é assim, um membro sempre vai ser o que ajuda e o outro sempre que vai ser ajudado. E isso nos convida os nossos filhos a se abrirem para a maturidade como um privilégio e não como um peso. O que a gente está tendo de síndrome de Peter Pan, de jovens que não querem se tornar adultos, né? Esses dias eu vi um pai falando da filha de 16 anos, ele falou, daqui a uns dias você faz 17, depois 18, você vai ter seu carro, vai ser uma adulta. Ela, não, eu não quero ser adulta, não. Ela quer continuar sendo cuidada, ela quer continuar precisando e os pais sempre suprindo. Então, nós precisamos voltar a palavra com relação a essa questão, nesse sentido, para que, primeiro, nós, a começar em nós, a gente olhe para essa realidade do futuro com relação a nós, nos abrindo para o cuidado de Deus que está na Escritura assim revelado. E que a gente possa se abrir também para a realidade do cuidado com os nossos pais. Que nós sejamos o povo, como igreja, que seja conhecido pelo cuidado que oferece aos seus idosos, mas com amor, não como um peso. Não aquela situação horrível dos irmãos que ficam jogando os pais de um lado para o outro, né? Não, eu não vou ficar, você não vai ficar, eu não vou ficar. Que eles disputem quem vai cuidar mais.
porque é isso que Deus espera de nós. E você fala, mas eu tenho outros planos, eu estou numa fase da minha vida que eu tenho... Porque tem isso, o povo da minha idade tem uma ideia que eles vão acordar, eles vão dormir no domingo com uns 60 anos e vão acordar na segunda com 80, né? Então, vai estar passando, está passando. Não está passando assim, não. Está passando, mas importa que passe da forma que Deus se agrada, de modo que você possa viver o tempo dos seus pais, porque é uma coisa triste, irmãos, triste. Como eu disse, né, já estou com 57, você vê pessoas que os pais já partiram, e agora eles vão na casa da mãe, e depois falam, pois é, fui na casa da minha mãe, rapaz, vi tanta coisa que eu podia ter arrumado, tanta coisa que ela precisava que eu podia ter dado. Eu falei para vocês que tem dois lados, porque um lado é o dos filhos que não se despertam para cuidado, mas tem o outro lado, dos idosos, que não se abrem para receber. Então, é a mãe que oculta os problemas. E é uma coisa terrível, irmão. Sabe por quê? Porque tem aquela senhora que mora numa casa. Talvez você já tenha visto isso. Em apartamento, às vezes, é mais difícil, mas quando mora numa rua com residências, né? Então, você sabe que tem aquela senhorinha idosa ali. No sábado ou no domingo, para um carro novinho lá na porta, desce um casal jovem, às vezes crianças, né? E depois vai embora. Depois que eles vão embora, às vezes no dia seguinte ou no outro, você vê aquela senhora pedindo ajuda para arrumar uma coisa na casa dela, pedindo ajuda para fazer compra, porque está difícil para ela pegar as coisas nas partes mais altas do mercado, pedindo ajuda. Aí você fala, mas eles? A gente tende a julgá-los e falar, por que eles não ajudam? Muitas vezes ela consegue a perfeição esconder. Ela esconde. Quando eles chegam, está tudo perfeito. Quando eles saem. Então, nós precisamos conscientizar também os idosos, no sentido que eles se abram para receber. Para que eles abençoem os seus filhos nisso. Porque, irmãos, as crianças, juniores, principalmente, eles aprendem com o que vem. Você pode falar o tanto que você quiser, mas se eles não virem você cuidando dos seus pais, eles vão achar que quando você for idoso, você não precisa de cuidado. Porque a explicação é simples. Os meus avós, eles são uma espécie de super-homens, né? Eles não precisam de ajuda. Tem avós aí que precisam, os meus não, porque meu pai não faz nada disso. Seria mais ou menos assim, o meu amigo, os pais dele ajudam os avós, mas os meus não precisam. Por quê? Porque a nossa família ela é diferente, ela é mais forte, ela é mais vigorosa, ela não adoece, ela não tem acidentes, ela não tem problemas. Isso não é verdade. Eles vão aprender vendo. Se eles verem que você faz isso, que você cuida dos seus pais, com isso você está ensinando a eles o cuidado, de modo que você não vai nem precisar falar, para eles vai ser natural. Eu me lembro de um senhor idoso, que ele foi lá na igreja, ele falou uma coisa muito interessante, ele falou, quando eu era criança, ele falou o seguinte, eu nunca comi peito de frango. Aí ficou estranho, né, porque já faz tempo que peito de frango não é tão caro, né? E aí ele falou, porque quando eu era criança, o peito de frango era dos idosos. Agora que eu fiquei idoso, o peito de frango é das crianças. Não é? De modo que eu, que sou pessoa com deficiência, sei o que é isso. Olha, é o seguinte, porque quando vocês se abrirem para essa realidade, Deus vai descontinuar um monte de coisa que aqui e ali você vai ficar envergonhado, mas aí você se arrepende, Deus dá uma nova chance. Vamos dizer aqui, na minha igreja é assim, onde eu congrego lá. Aí você fala, irmãos, nós vamos ter um almoço lá no salão social, então assim que nós terminarmos aqui, você pode se dirigir para lá. O que acontece, irmãos? Lá na igreja que eu congrego, tem uma turma de 80 anos, forte, já tem uns valorosos lá de 90, né? Então, quando, assim, é como se o pastor terminasse e apitasse, né, para o povo ir, os adolescentes disparam. As crianças com as mães, né? Tem aqueles jovens que, para pegá-lo no lugar na fila, ele pega a primeira criança que ele acha pelo caminho e chega com ela no braço, sabe? Quando, finalmente, o idoso consegue se movimentar para lá e chega na porta, está tudo ocupado. Ninguém levanta, ninguém. O idoso, você pode pegar um idoso e fazer esse teste. Ele pode desfilar por todo o salão, todo mundo cumprimenta, fala, seu José! E ninguém levanta. E o que o seu José faz? Vai embora. Aí a gente fala, pois é, as pessoas ficam idosas, não querem mais participar. Irmão, eles não conseguem. Porque nós fomos, né,
em desabalar da carreira para lá. Eu que sou cego, até eu chegar lá, meu filho. Aí, normalmente, é assim, tem uma mesa com 12 pessoas, eles, ô, Walter, arruma um lugar para você, e para a Jane. Ah, para a Jane não tem. Eu falei, meu amigo, você vai me ajudar? Não. Aí chama a Jane, mas não tem lugar para ela, aí eu vou embora para casa, entendeu? Então, vocês vão perceber, essa é uma realidade silenciosa, porque os idosos tendem a não ficar reclamando. Para nós, eles reclamam entre si, né? Eles acabam indo para casa, ou nem vindo. Então, nós precisamos que o Senhor nos conceda a bênção de ver corações sendo quebrantados, aqueles que servem e aqueles que esperam ser servidos. E eu vou além para terminar. Você já ouviu falar em mãe de oração? Mãe de oração. Paulo, no capítulo 16, verso 13 de Romanos, ele fala, saldo a Rufo, e a sua mãe, que tem sido como uma mãe para mim. Você já imaginou isso? Paulo virar para você e falar, você é como uma mãe para mim. Olha o privilégio, gente. Só que a gente foi meio deixando isso, né? As mais jovens acham que as mais velhas não têm muito a ensinar, a tecnologia avançou muito, será? O que está escrito em Tito 2 não é isso. Fala que as mulheres mais idosas, mas fala, eu não sou idosa, depende, se tem uma moça de 20 e você tem 30, você é mais idosa que ela, 10 anos. Não é? Você tem coisas que pode ensinar ela, mas ela precisa querer aprender. Mas o mundo conseguiu criar uma barreira. Então é assim, eu sou jovem, eu sei tudo, eu tenho internet, sabe? E a pessoa, 10 anos mais velha, eu já não sei se ela sabe tudo que eu sei, o que ela poderá me ensinar, que o GPT, o Gemini, o Claude, não vai falar primeiro. Mas a realidade é que há uma sabedoria para além da inteligência artificial. É a sabedoria do alto, acredite. E, portanto, nós olhamos para as mães, às vezes, com uma cobrança do quê? Do que o mundo cobra, a estética. Sempre temos que falar para a mãe, você está linda, não tem nenhum problema. Mas a Bíblia fala de a mulher se adornar com boas obras. E, às vezes, a gente cobra tanto isso das mães que se torna um peso. E, com isso, a gente acaba pressionando a mais para ir ao salão de beleza do que vir à igreja. Isso para não falar da situação das nossas mães e pais, mas principalmente as mães, está chegando o dia das mães, em que para ter a nossa presença tem que alimentar o nosso estômago, né? Sabe aquela situação da mãe que chama você para comer na casa dela aquele prato que você gosta e tal, né? Aí ela liga para dizer, olha, não vai dar para eu fazer porque eu não achei ingrediente. Aí o filho fala, ô mãe, tudo bem, quando a senhora fizer me avisa. Não vai. Se não fizer um negócio para ele comer, ele não vai. E a mãe está idosa, está difícil, ela nem ganha tanto. E a família cresceu, agora tem neto, tem bisneto, tem o namorado dos netos, é uma multidão. E aí eles não vão mais na casa da avó. Eu estava numa reunião da terceira idade. Uma senhora chegou e falou, meus irmãos, obrigado pelas orações porque eu estava doente, estive acamada, mas irmão, sabe que foi bom? Eu falei, gente, foi bom. O que ela vai dizer? Porque como eu fiquei acamada, meus filhos foram me ver. Você acredita? E aí você acaba criando uma situação de idosos que caminham para a enfermidade, porque na enfermidade eles são acolhidos. E quando eles estão saudáveis, as pessoas não aparecem lá. Então, nós precisamos despertar para essa realidade em torno de nós. A relação com as pessoas mais velhas e como nós vamos agir quando o Senhor nos abençoar com a bênção da longevidade e formos mais velhos. De modo assim que a igreja consiga enxergar esse grupo com muito amor e carinho e se sacrificar por amor em favor deles. Vai ser difícil às vezes. Você vai deixar de sair ou fazer isso para estar sendo cuidadoso com os seus pais. Você acha que vale a pena? Eu pergunto, se você fosse o idoso, o que você diria para o seu filho? Filho, não faça nada por mim, não. Não vale a pena, será? Eu diria, faça, porque Deus deseja isso para a sua vida. E de um modo sobrenatural, Ele vai atuar muito no seu viver, através do cuidado que você vai me oferecer, e eu estou pronto para receber. Tem muita coisa, irmãos, que a gente não entende na palavra de Deus. É mistério. Sabe por quê? Porque em Atos 20, Jesus ensinou, palavras de Paulo, como Jesus ensinou, é melhor dar que receber. Irmãos, onde no mundo isso é verdade? No mundo não, mas no céu é. E no céu que veio habitar em nós, é. E foi assim que Jesus viveu. Ele se deu por nós.
Ele ama a igreja e por ela se sacrifica. Que o Senhor nos conceda pensar nisso, porque dentro do tema de vocês está a família como proteção. E também um lugar de vida. Vida para todos. Ainda que o quadro familiar apareça só o núcleo central, nenhum problema nisso. Que a presença dos idosos na sua casa e a sua presença na deles demonstre ao mundo que eles são acolhidos, que nós não somos como aqueles que abandonam os seus idosos. Nós os amaremos até o último dia, porque a gente sabe que quando nós reencontrarmos, eles não serão mais idosos. Eles terão o vigor e terão a memória de tudo o que fizemos, porque no céu você vai se lembrar daqui. Porque se você não se lembrasse daqui, não faria sentido o céu para você. Lembra de Moisés e Elias no Monte da Transfiguração? Eles se lembravam de tudo. E não só isso, hein? O texto de Lucas fala, eles conversavam com Jesus acerca das coisas que ainda iam acontecer. Nós temos memória, porque a história da redenção é algo que jamais vai ser apagado dos nossos corações. Amém?